Olá, meus queridos, sou Rosa Viana Formiga, defensora pública. Estou muito feliz em dar início a esse projeto. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E o primeiro tema será pagamento de pensão alimentícia para crianças e adolescentes. Se liga! Então, pessoal, vamos conversar agora sobre o pagamento de pensão alimentícia para crianças e adolescentes. Você já deve ter ouvido falar com certeza do binômio necessidade-possibilidade, que é exatamente o binômio que o juiz se baseia para que ele defina o quanto do pagamento da pensão. Então, no caso de criança e adolescente, essa necessidade é presumida. O que significa isso? É uma presunção absoluta de que eles têm direito a receber pensão e de que o pai ou a mãe, no caso, que vão pagar a pensão, devem pagar esse valor. Ou seja, o dever de sustento que decorre do poder familiar. E nessa situação de criança e adolescente, basta que exista uma prova de parentesco no processo, ou seja, certidão de nascimento da criança, o CPF, qualquer documento que comprove o parentesco da criança com aquele alimentante, que é quem vai pagar a pensão. Então, somente em situações extraordinárias existe a necessidade de comprovação, por exemplo, uma criança que tem gasto extraordinário, que ela faz uso de medicações controladas, então aí é mais para se definir o valor da pensão alimentícia. Mas o direito a receber pensão, criança e adolescente até 18 anos tem esse direito a receber. Uma situação que gera muitas dúvidas nas nossas demandas, nas varas de família, diz respeito ao pagamento da pensão alimentícia na guarda compartilhada. Doutora, eu tenho guarda compartilhada com a mãe do meu filho. Eu tenho que pagar a pensão? Eu devo continuar pagando pensão? Sim, você deve continuar pagando. Desde o ano de 2014, que o nosso ordenamento jurídico trouxe aí a guarda compartilhada como a modalidade obrigatória, recomendada ao juiz, os pais eles passam ali a ter uma divisão de tarefas quanto à educação da criança, quanto todas ali as decisões em relação à vida daquela criança. Mas isso não impede daquele genitor que não tem a custódia fixa da criança pagar a pensão. Aliás, na guarda compartilhada vai existir a determinação da residência fixa da criança. Então, a criança, ela, apesar de ela ter uma guarda compartilhada do pai e da mãe, que decorre do poder familiar, aquele genitor que não tem a guarda fixa da criança, ele sim terá que pagar a pensão alimentícia. Uma outra situação é em relação ao período de férias. Geralmente, a guarda ainda permanece com a mãe, a guarda unilateral. Então, nessa situação, que aquele pai que passa, por exemplo, o mês de julho com a criança de férias, muitas vezes ele pensa que não tem que pagar a pensão. Doutora, eu estou ali com meu filho, ele está almoçando, jantando na minha casa, por que eu tenho que pagar a pensão? Você tem que continuar, sim, fazendo o depósito mensal da pensão que você ficou obrigado pelo juiz. Por quê? Porque aquele pai ou aquela mãe, na minha situação, a mãe que administra o pagamento da pensão, ela tem diversos gastos fixos, como escola, né, como plano de saúde, por exemplo. Então, você não pode deixar de pagar a pensão simplesmente porque você está passando as férias com o seu filho. E a última situação que eu trago aqui também, que gera dúvida, é percentual distinto entre os filhos de relacionamentos diversos. Nessa situação, muitas vezes o pai diz, doutora, eu pago 20% de pensão para um filho e 30% para o outro. Eu tenho que pagar 20% para os dois, eu não posso pagar percentuais diferentes. Então, apesar de você ter que respeitar o princípio da igualdade, nessa situação, você tem que analisar o caso concreto, porque a criança, ali, elas podem ter necessidades diferentes, assim como aqueles pais que pagam a pensão, eles podem ter também uma situação financeira diversa. Então, aquela mãe, por exemplo, que tem a guarda da criança, ela pode estar empregada. A mãe do outro filho, ela pode estar desempregada. Então, tem que se analisar situações concretas
especialmente em nosso direito das famílias, que é o direito da casuística, ou seja, análise de cada caso, de cada situação. Então, não significa que porque você tem 2, 3 filhos, você tenha que pagar o mesmo percentual da pensão para cada um. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, aproveite e se inscreva no canal, ative as notificações para que você seja aí avisado do dia que nós estamos postando um vídeo novo. Então era isso, pessoal, até a próxima, espero ter ajudado.